Salmo 1, Salmo 2. Esses dois salmos retratam o infinito poder de Deus e do homem, que Deus prometeu a ele, que no último dia levantaria da casa dele o Filho de Deus. De Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. E que colocaria o homem sentado à direita de Deus. Mateus 20. O homem que sentou à direita de Jeová, o filho de Davi. Salmo 89, Salmo 132. Deus jurou ao meu pai Davi. Deus jurou por ele mesmo. Feito a meu pai Davi. 2 Samuel 5, 1 Samuel 1, como está escrito no livro do Deus reto, do reto Deus. 2 Samuel 5, o homem que tomou a cidade de Jerusalém e o monte Sião, onde Deus Pai, Deus Filho habita. Tudo está amarrado a Davi, monte Sião, tocador de harpa. De 2 Samuel 23, 1 Crônicas 16 e 17. 2 Reis, 2 Crônicas 6 e 7. Segunda Samuel 23. Salmo só fala da glória do Filho de Deus, gerado por Deus pelo Evangelho de Deus. Tudo que Deus mostra a mim está escrito no livro de Deus. O princípio e o fim da casa de Davi, do monte Sião, a cidade de Jerusalém, o tocador de harpa. Quando vocês verem harpa nas escrituras, Davi. Quando vocês verem o arco de guerra de Deus, Davi. Está em Gênesis 9. Davi existia em Gênesis 9? Não. Mas Deus é quem faz as obras de Deus. Nem o homem na terra faz obra de merda nenhuma. Todas as obras dos homens na terra são obras do diabo, do mundo caído. De Gênesis 3, da serpente enroscadiça que Deus criou junto com o homem, o diabo, obras terrenas. Os povos têm culpa? Não. O judeu tem culpa? Não, porque é ignorante. Não entendeu nada do que Deus falou a eles. Só os meus pais entenderam. Eles não são filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Não. Se fossem, ouviriam o que meu pai Abraão fala no meu ouvido, nos dois, bem abertos, para ouvir, entender, compreender, saber quem é Deus. Vê a terra. E o pior, subiu o monte do Calvário por causa da criatura. Se materializou na criatura.
para dar o testemunho de que a criatura que anda com os lábios de Deus permanece na terra eternamente, como Deus criou o universo por causa do homem. Não dá para dimensionar o poder do infinito Deus que botou os pés na terra. Vou ler Salmo 1 e 2 e Salmo 8 e Salmo 45. Para o homem entender que o Pai dos Espíritos fez tudo pela palavra de Deus. Pai dos Espíritos. Gênesis 1, faça-se a luz, porque o mundo já havia sido, o universo já existia desde Provérbios 8, na sabedoria da divindade divina de Deus. Atos 17. Não achem, nem imaginem que Deus é imaginação de homens, que Deus é imaginação de religiões satânicas que andam sobre toda a face da terra. Eu sou judeu, tu vai ver que de Deus tu não tem nada. Se tu for filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó, filho de Moisés, filho de Ezequiel, filho dos profetas e apóstolos, aí tu é filho de Deus. Por enquanto, são só criaturas. Estão condenados? Não. Os que foram para os túmulos terrenos? Também não. Nem todos. Os que tinham a justiça, o juízo de Deus no coração, serão regenerados a partir do 7º ano das profecias de Daniel 9, da última semana de Daniel. Por quê? Porque primeiro Deus tem que tomar o reino de volta para que os homens vejam que da boca do servo de Deus, do livro de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus, que torna o homem santo diante de Deus, nenhuma letra do meu Pai Celestial cai no chão. Leiam no meu livro, procurem entender, procurem compreender, porque nenhuma palavra faltará, nenhuma nem outra falhará, porque eu mesmo, pelo meu Espírito, juntarei tudo e colocarei diante da face dos homens. Isaías 34:16. Enrola a terra, enrola os céus, como se enrola o meu livro. Ezequiel 3:3. Coma o meu livro, Ezequiel. Coma o meu livro, Manuel Pinto. Eu comi. Apocalipse 10:7 e 8. Meu pai João também. Coma o meu livro. Cague, peide, mije a doutrina do teu Pai Celestial. Sabe como é que desceu a palavra de Deus, o alimento de Deus na minha alma e no meu coração? Como leite e mel. Ainda vou tomar um copo de leite com mel. Na terra de leite e mel. Eu sou a terra de leite e mel.
Por quê? Porque eu cuido da minha terra. Provérbios 28, 19. Sou Naamã, fui curado da minha lepra. Tenho a minha pele diante de Deus como a pele de um menino. Porra, aí acabou, aí vou ter que andar na eternidade. Mateus 18, de 1 a 6. Mateus 21, 16. Salmo 8. Gênesis 49. Com a boca cheia de leite. Está tudo morto. Sem leite, as criancinhas morrem. Mateus 24. Marcos 13. Lucas 21 e Lucas 23. Lucas 23 é Apocalipse 6. A ira do Cordeiro de Deus. A ira acaba agora. Que ele ficou irado quando ele partiu. João 11. Atos 1. Partiu as trevas, tomou conta. Roma, a prostituta romana. A morte, a impiedade, a iniquidade tomou conta de toda a terra. A rainha dos céus. Isaías 45. De um pedaço de pau, de um pedaço de madeira, todos os povos da terra andam em procissão atrás de um pedaço de pau. Isaías 45. Imagens e imaginações de demônios. Todo pentecostal, todo pregador, todo inventor de mentira é romano. Todos apóstolos, profetas de Lúcifer nunca foram enviados por Deus. Se fosse, estariam e fariam parte do conselho de Deus, de Apocalipse, de 1 a 5. Seriam dignos de Deus para abrirem o livro de Deus? De Apocalipse 5, 1. Apocalipse 6, 16, 17 e 18. Enrolou os céus como um livro. Isaías 34. Apocalipse 22, 18 e 19. Gênesis 1. Nada tire do meu livro, nem nada acrescente. Se tu tirar do meu livro qualquer palavra deste livro, criando as suas religiões, que é só esta merda que tem na terra, religiões de merda, falando do Pai Altíssimo, cada demônio tem uma imaginação, uma doutrina, uma lei. João 15. João 16. Não creram na palavra de Deus. Por isso o livro é fechado. Os mortos não podem entender o livro do Pai dos Espíritos vivos. Vivos. Sabe quem é vivo? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Paulo, Pedro, Isaías, Ezequiel, Judas, Obadias, Zacarias, poderoso Daniel, infinito e poderoso papai Moisés. Sou filho deles. Estou vivo. Eles estão vivos. Eu estou vivo. Porque Deus é Deus dos vivos. Não é Deus de mortos. Eu era o morto. Não sabia quem era Deus. Ele me deu vida. Eu entendi quem é Deus. Os mortos não conhecem a Deus. Eu conheço cada letra do livro de Deus. O Pai dos Espíritos, o livro dos Espíritos infinitos. Só que tem um problema. Só Ele, que habita acima dos céus, pode fazer você ver quem é Deus. Ninguém no universo pode fazer isso. Pelo livro dele.
fechado por ele. Ninguém tem dignidade de abrir o livro. Ele me deu dignidade, me deu honra, me colocou de pé diante da face de Deus. Gênesis 18 e 19. E permaneceu Abraão de pé, permaneceu de pé, não doente, não coxo, não manco, não leproso, não morto, mas vivo. Gênesis 18, 19. Por isso Sodoma e Gomorra. Por causa de quê? Olha só, comecei falando do Salmo 1 e 2. Vamos lá? Bem-aventurado o varão. Apocalipse 19. Bem-aventurado o homem que vai participar agora da ceia eterna. Quem vai servir? Eu estou servindo. Essa é a ceia. Justiça, juízo, verdade do reino eterno, do reino dos vivos, porque os mortos não conhecem a Deus. Bem-aventurado. O morto não tem bem-aventurança. Ele não pode ser bem-aventurado, ele está morto. Ele não se achegou a Deus. Salmo 65, Números 16. Ele não foi santificado por Deus. A verdade que faz o homem se tornar santo diante de Deus. Se eu começar por aí, não tem fim. A bem-aventurança é o entendimento pleno das Escrituras. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de Deus. Faminto do livro de Deus. Mas não está isso, lógico que está. Mateus, Marcos e Lucas. Bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, verão a Deus. João 7, eu vejo a Deus. João 14, eu vejo a Deus. Por quê? O Pai e o Filho estão aqui. Apocalipse 19. Bem-aventurado aqueles que são convidados à ceia do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Eu. Por quê? Porque João 6. Eu comi a carne e bebi o sangue de Jeová. Olha ele aqui. O livro dele. João 6, 49 a 60. O maná que desceu do céu. Os judeus comeram maná no deserto, morreram. Este aqui, que é o pão que desceu do alto, o pão vivo da eternidade de João, eu comi com uma fome voraz. Cada letra dele. Bebi a carne, bebi o sangue, comi a carne, em memória, em memória, em memória, em memória de quem? Êxodo 12, de mim. De quem? Deus. De quem? Senhor dos céus. Em minha memória. Salmo 89. O diabo, os filhos de Satã, tentaram apagar as pisadas de Deus na terra. Como que o diabo vai fazer isso? Salmo 89. Procurem lá. Quem é o homem que verá o mundo invisível? Quem é este homem? Sou eu. Salmo 89. João 8. Aquele que eu chamo, que eu honro, que eu dou entendimento e perdoo o pecado dele, nunca verá a morte. Satanás jamais tocará nele. 1 João de 1 a 5. Aquele que eu gero pela minha palavra
o leão não toca, o diabo não toca. Está em 1 João 5, 17, 18 e 19. 1 Pedro 5, o diabo, o leão, está em derredor, buscando a quem possa tragar, chupar. Chupou vocês. Por isso que o livro de Jó é o mistério desconhecido de todos os povos da terra. Não só Jó, todas as escrituras, seladas, fechadas, abertas agora. Selada para o povo judeu que rejeitou a ele, e a cretalhada porca que ele chamou, mas não o honraram. O pai honra o filho tem que honrar o pai. 1 Samuel 1 e 2, procurem lá. Eu honro aqueles que me honram, eu amo aqueles que me amam. Provérbios 8, Hebreus 12, se vocês não aceitarem as minhas correções, não são meus filhos, são bastardos. Você sabe o que é um filho bastardos? Como está em Hebreus 12? Mas não está lá. Está em Deuteronômio 20 e 23. Filho bastardo é o cara que nasce no puteiro da terra. Da onde? De Sodoma e Gomorra. Da onde? De Roma. Da onde? Dos pentecostais, igrejas prostitutas de Lúcifer. Fala com os crentes, ele, que isso? Que nada, meu pastor, seu pastor é um porco, seu pastor é um mentiroso, seu pastor é um enganador, e se não for, é um covarde. Deu para trás na batalha da guerra espiritual contra o diabo. 1 Efésios de 1 a 6, não tem a armadura da fé. Eu acho, eu penso, eu entendi, eu pensei assim, filho cagado e porco, bastardo, não de Deus. Deus não tem filho bastardo, Deus tem filho como meu pai Davi, como meu pai Moisés, como meu pai Ezequiel, Jeremias, como Manuel Pinto, que não tem medo de porra nenhuma, de nenhum cagado da terra, de nenhum profeta, de nenhum filho de Satanás, são demônios. Como é que eu vou ter medo da merda, cagada, porca, imunda, como a prostituta romana, da vadia de Lúcifer, traidora de Deus, deita na cama com todo tipo de demônio. Hebreus 13, Provérbios de 1 a 7, igrejas prostitutas que voltaram para o Egito, infiéis. Por isso que em 2 Timóteo 2, Deus não pode negar a si mesmo. Se vocês forem infiéis, mesmo assim, Deus é fiel. Por quê? Porque Deus só anda com homens fiéis a Deus. Como meu pai Moisés. Hebreus 3, fiel a Deus em toda casa, em todo entendimento, em todo conhecimento de quem é Deus e de quem é o homem e de quem é Faraó, o ímpio, o iníquo, filho do diabo. Meu pai Moisés entendeu, está em Êxodo 9. Faraó diz para ele: nós somos ímpios. Nós quem? Valdemiro, Malafaia, de Macedo, R.R. Soares, Benihim, o diabo, filhos de Faraó, demônios. Onde está Romanos 9 e 11? Filhos de Lúcifer, Romanos 8, vasos da impiedade, vasos de Moabe,
de Isaías 45. De Isaías 47, a prostituta Babilônia. De Jeremias 44 a 51. Acabou o reino da Babilônia. Ninguém entendeu, vão entender. No mundo espiritual, está destruído, está arrasado. Os muros da Babilônia caíram todos. Não há poder contra a verdade. A Babilônia é a prostituição da terra. Que esses demônios levaram vocês para Babilônia. Apocalipse 18. Atos 7. Quem levou? Deus. Quem mandou? Deus. Deus virou as costas a vocês desde quando ele subiu em Atos 1. Como ele diz em Atos 1, no caminho de um sábado eu volto, sento no meu trono, eu e o meu Pai. Está aqui. João 14, João 15, João 16, João 3. O livro sentou no trono dele. Cômico, né? Não é isso? De Gênesis 1 a Apocalipse 22, 21. Por isso que os filhos do diabo inventaram 1 milhão de coisas sobre Apocalipse. Apocalipse é a revelação da regeneração dos povos da terra, do amor, do infinito Deus que ama a criatura que ele criou. Por isso, ele levantou da casa do meu pai Davi o filho de Davi, edificou o templo de Davi, a casa do meu pai Davi. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. E ele disse: assenta-te, Senhor, à direita do Senhor. Só tem um rei, Mateus 5, sobre a terra. Só tem um Deus sobre os céus. Satisfarei toda a minha vontade. Mateus 6, 8 e 9. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Sabe o que é ser santo? Toda a verdade. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. Está lá. Como homem de verdade, andou na terra Deus. Deus, Jeová, andou na terra. Aquele que diz várias vezes no Novo Testamento: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Esse do 3 e 4, quem és tu? Eu sou. Habita dentro dessa sarça o fogo, a fornalha eterna, a palavra de Deus. Lucas 12, 49. Jeremias 23. Isaías 33. Salmo 24. Êxodo 20. A fornalha do monte Horebe. Habito em 2 homens, Manuel Pinto e no meu pai Moisés. Atos 3, Atos 7. Deuteronômio 18. João 1, 16, 17. O Cristo de Deus é o livro de Deus, é a palavra de Deus. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, 21. O Adão celestial, segundo a palavra de Deus. Lucas 3, 38. Romanos 5. 1 Coríntios 15. Mas vamos voltar ao Salmo. Sabe por quê que eu
falo tantas coisas? Porque o livro é sem fim, é infinito. Eu comecei falando de bem-aventurado. Salmo 65, Isaías 42, Mateus 12, 16 a 21, Mateus 11, 25 a 31, Mateus 18, de 1 a 6, Mateus 21, 16, Hebreus 13, 15. Bem-aventurado é o homem que guarda a palavra de Deus. Salmo 65. Lucas 1 e 2. Da poderosa, infinita casa do meu pai Davi, do meu pai Abraão, habitam aqui. Hebreus 11. Cada guerreiro, cada homem da fé está aqui. Converso com eles na eternidade. Com meu pai Noé, que andou com a arca, homem digno, reto, justo diante de Deus. Justificado pela palavra de Deus. João 7. O homem que fala só do seu Deus está justificado por Deus. Pecado perdoado. João 16, 7 a 14. E ele glorificará ao teu Deus. Por quê? Porque ele falará só de mim. João 16, animais. Vocês não creram em quem veio à terra? Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou. Tem duas coisas que eu repito em todas as pregações. Uma, que eu não entendo, é como que Jeová, o Deus Todo-Poderoso, desce da glória do infinito, eterno, reino celestial, vem ao planeta Terra, se materializa na criatura, como está no Salmo 8, sobe o monte do Calvário, derrama o seu sangue pela criatura. Não é o Filho de Deus, não. É Deus. Eu sou filho de Deus, gerado pela palavra de Deus. Sou filho de Davi, sou filho de Abraão, sou sacerdote da ordem de Melquisedeque. Vou pregar o evangelho eterno. Por quê? Porque eu já estou no reino eterno. De Gênesis 1, 2 e 3, Apocalipse 21, 22. Sou a árvore da vida. Por quê? Porque eu forneço o seu alimento. De Apocalipse 22. Sou a estrela da eternidade. Por quê? Gênesis 1. Criou os céus e a terra. Novos céus e nova terra. Onde é que está? Apocalipse 21. Novos céus e nova terra. Cordeiro de Deus, a fé. Cordeiro de Deus é a fé. A fé naquele que desceu dos céus, se fez carne. Por isso eu como a carne de Jeová. Bebo o sangue de Jeová. Do concerto eterno. Onde é que está? Êxodo 20 a 25. O livro do concerto do sangue
do Deus eterno. Hebreus 10. Hebreus 9. Sem sangue não há remissão de pecado. Ele diz: tu morreu por mim. Morri como? Em espírito. Abandonei a mim mesmo. Mateus 16. Marcos 8. Lucas 9. Eclesiastes 3. Para quê? Para deixar de ser um animal irracional, para se tornar filho do Deus racional, o Adão celestial. Romanos 5, 1 Coríntios 15. Por que você fala isso? Porque a racionalidade da divindade divina de Deus não é imaginação de animais irracionais, como a porra romana do inferno. Animais, Romanos 1, 2 e 3, como animais, o bode, o diabo de Lúcifer, que anda de saia em Roma, aquela merda do inferno, a prostituta romana, a grande puta da terra romana, prostituta romana, rainha dos céus. Olha, eu amo aquela estátua, vai atrás dela. Vai para o inferno eterno com os filhos dela, da rainha dos céus, da grande prostituta romana. Eu frequentei esse prostíbulo. Minha família frequenta ainda. Como a minha mulher frequenta o prostíbulo que eles dizem Igreja Batista. Do meu pai João Batista não tem nenhum fio de cabelo. Do poderoso infinito João Batista, vocês não têm merda nenhuma deles. Comiam seus pais, filhos do diabo, seus profetas, seus pastores de merda, com mel, gafanhotos com mel, gafanhotos com mel. Lucas 3, Mateus 3, poderoso infinito João Batista, o único homem que até 2008 tinha recebido o batismo do Pai dos Espíritos, único. Como Deus disse na terra: vocês conhecem o batismo de João Batista? E ele disse ainda: quem tem que me batizar és tu, Senhor. Ele já era batizado com o Espírito do fogo consumidor. A palavra de Deus desde o útero da mamãe dele. De Lucas 1. Lucas 2 fala de Jeová, que desceu do alto. Lucas 2,7, 2,12, 2,49, que veio como oferta aos banquetes da eternidade, para que o homem se tornasse o que eu acabei de falar, filho de Deus. Isaías 1. Fui curado da minha lepra, fui curado das chagas, fui curado da iniquidade, fui curado da mentira, que eu nunca menti, sempre odiei a mentira, isso não andava comigo. Fui curado do desconhecimento de quem é Deus, do infinito Deus, contador de parábolas, que veio à terra, se fez carne por causa da criatura. Mateus 13, Ezequiel 20, Salmo 78. Vocês foram para o reino dos prostíbulos do inferno. Vai sair todo mundo de lá, debaixo de porrada, como está em Ezequiel 20, como está em Jeremias 51, debaixo de martelada, debaixo do fogo consumidor,
para entrarem no reino eterno. Vocês não vão ficar adorando a demônios, porque estão mortos, precisam viver. Os mortos ressuscitarão. A Bíblia só fala de morte. Deuteronômio 18, não adore os mortos. Número 16, não ande com os mortos, para que vocês não desçam para o sepulcro com os filhos do diabo. Esses demônios da terra estão todos mortos. Não tem espírito. Não tem. A palavra de Deus, que tudo criou, tudo fez, deu aos homens a honra e a glória de serem filhos de Deus. Gênesis 1, 27, 28. Tiago 1, Apocalipse 21 e 28. Apocalipse é a regeneração do universo caído. De Daniel 2 a 12. Dos homens perfeitos que andaram com meu pai Daniel, homem perfeito. Por isso, o diabo não tocou em nenhum filho de Deus, espiritualmente. Foram mortos, espancados, sacaneados pelo diabo, mas nenhum deles, na língua, abriu a palavra contra o Pai Celestial. Senhor dos céus, de Êxodo 20, mais especificamente 20. Temor a Deus, obedecer, entender, compreender quem é Deus, não a porra da religião do inferno. Eu penso, essa merda não serve para nada. Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 8, Gênesis 9. Deus não é homem para que minta, para que engane os homens. Deus faz o homem filho do homem, como meu pai Ezequiel, como eu, filho do homem, arrebatado. João 3, João 12, João 7, João 14, como filho de Deus, sentado à direita de Deus. Por quê? Porque Deus se fez carne para mostrar aos homens que sem Ele, sem o poderoso e infinito Jeová que veio à terra, nenhum homem poderia jamais se livrar da obra-prima de Deus, da obra-prima de Deus, o diabo, que ele criou junto com o homem. Gênesis 3, 1. Gênesis 1, 3 e 4. As trevas. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Eu ando na luz. Eu estou na luz desde a criação do universo, segundo as Escrituras, fechadas e seladas, como Eclesiastes. Coloquei no coração dos homens o mundo. Tudo que está debaixo do sol são obras minhas, que o homem não pode alcançar, mesmo que ele tenha a NASA na mão. Como é que o homem vai alcançar as estrelas de Deus, do reino infinito Deus? Como? Quem colocou a terra no nada? Quem fez os 7 estrelas? Quem junta as constelações de Órion, os 7 estrelas? Como fará agora? Gênesis 12. Quando tu entra no reino celestial, tu entende tudo do teu Pai Celestial. Eu estou sentado à direita de Jeová. Fui buscar isso? Nunca. Ele sabe disso. Se eu fosse atrás disso, ele diria a mim: fica aí na terra,
Eu fui buscar nada, eu amei a verdade. Provérbios 25. Não sobe. Ai, meu Deus. Ezequiel 44. Apocalipse 3, 18 a 21. Eu venci o mundo, venci o diabo. Rei do mundo. Lucas 4, Mateus 4. Eu dou tudo a vocês, se me adorarem prostrados a mim. Por isso que os filhos do diabo só falam de riqueza da terra, são filhos do diabo, são moabitas. A terrabilidade dos terrabilitas, moabitas, da terra. Porque quem é do alto só fala das coisas do alto. Estou na terra, é óbvio onde é que eu estou. Mas o meu espírito está sentado à direita de Jeová. Apocalipse 3, 21. João 16, 33. Quem venceu as 7 batalhas das 7 igrejas? Quem ouve Moisés falar na eternidade? Quem ouve? Os escarnecedores de Sodoma e Gomorra, de Gênesis 19. Vão ver os sodomitas? Estão aqui no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, iníquos, filhos de Faraó, nem se detém no caminho dos pecadores, malignos, filhos do diabo, de Provérbios 1 a 7. Filhos de Satã, bajuladores, enganadores, filhos de Satanás. Antes, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Moisés subiu, não volta mais. Cristo também subiu, não volta mais. 1ª, 2ª Pedro 3. Voltou, sentou no trono dele. 1 João, me deu a vara de ferro para destruir os reinos do diabo. Já está tudo destruído, porque é espiritual. As armas de guerra de Efésios 6. O homem de guerra, filho de Davi, filho de Abraão, de Melquisedeque. Eu ando nos exércitos dos céus, com os meus pais, apóstolos, profetas, os 144 mil de Israel e os 144 mil dos apóstolos, profetas de Cristo. Cristo é o homem de verdade. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. Senhor, sabemos que és homem de verdade. Ensina os homens o caminho de Deus em toda a verdade, sem se importar com o que os homens achem, pensem ou imaginem sobre ti. Mas ensina o caminho de Deus. Está no alto. Isaías 35, Isaías 58, 59. Lá em cima, nos circuitos dos céus. Jó 22. Quem anda nos circuitos dos céus? Com o Pai Celestial. Dá para ligar os circuitos? Lógico que dá. Sabe como? Com o relâmpago do Pai Celestial. Do Oriente ao Ocidente. Do Oriente ao Ocidente. Mateus 24. Marcos 12. Marcos 13. Lucas 21. Do Oriente ao Ocidente. Zacarias 9. Gênesis 9. Apocalipse 4. Quando eu ver o meu arco sobre os céus, é a hora de descer em juízo com os meus relâmpagos. Isaías 42. Mateus 16. Mateus 12. De 16 a 21. Pelas tuas palavras, tu és justificado. Perdoado. Justificado, pecado, perdoado. Pela tua justiça, que não é minha, é de Deus. A lei de Deus, a lei do meu pai Moisés, o homem mais poderoso do universo,
a perfeita lei de Moisés. De Deuteronômio 28 a 33, mas em Deuteronômio 33 é a legislação do único legislador do universo. De Isaías 33, de Tiago 1 a 5, vocês criaram suas leis, suas regras, suas doutrinas, seus ensinamentos do diabo. A sua roupa é traça, imundícia, podridão de Satanás. A minha não. É de Apocalipse de 1 a 10. Como a roupa celestial de honra e glória. Honra e glória. Honra e glória. Como ele me criou, como filho de Deus, o Adão de Deus, segundo a palavra de Deus. Lucas 3, 38. Romanos 5, 1 Coríntios 15. É tão complexo, é tão infinito, que quando manifestar o juízo esmagar o diabo, como está em Apocalipse 20, estou aguardando somente isso. E toda a glória do universo verá quem é o Deus do infinito. Botou a terra no nada, os céus no nada. Antes, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Provérbios 23, demônios, beberrões encachaçados de espíritos de demônios. 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 11, 1 Tessalonicenses 5, beberrões encachaçados de demônios. Isaías 28, Isaías 29. Não pode beber vinho, não pode tomar cachaçinha, não pode tomar cerveja. Se tomar cerveja, você vai para o inferno, porque tu não dá o teu dinheiro da cerveja para Malafaia, para Valdemiro, para Edir Macedo, para Robson Rodovalho, para o diabo, filhos de Satanás, homens de Belial, demônios. Tudo que tem na terra é a glória de Deus. Tudo que foi feito na terra pertence a Deus. Não é do homem, não. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é esse alimento aqui, ó, do fogo, que consome os filhos do diabo, que praticam as suas obras nas trevas. Acabou. A luz já se manifestou em toda a terra. Apocalipse 21. A cidade do sol celestial. Não precisa de luz. Não tem noite. Só tem dia. Porque eu sou filho do dia. Quem anda na noite, Gênesis 1, 2 e 3, está no meio das trevas. Não sabe para onde vai. Eu não vou, eu estou. Eu não vou, eu estou na eternidade. E vocês? O reino é tomado agora, 1000 anos, como está no Salmo 1 e 2. Acabar de ler aqui, senão acaba o tempo. Pois será como árvore plantada, Gênesis 1, 2, 3, Apocalipse 22, árvore plantada, junto ao ribeiro das águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Quem comigo não chuta, espalha. Mateus 12, Lucas 11, João 11. Tem que morrer alguém para juntar o povo de Deus. É um só povo, um só reino, um só juízo, uma só verdade, um só rei, um só pastor, um só nome, um só sacerdote.
a ordem de Melquisedeque. Hebreus de 1 a 13. Hebreus 7. Gênesis 14. Quando eu voltar, vocês vão tomar o vinho da eternidade. Ele partiu, voltou. A ceia do regozijo da alma humana. Vão servir no banquete da eternidade. Olha que honra, hein? Apocalipse 19, 21 e 22. Porque o resto do 20 tem o reino do Cordeiro Eterno, como está aqui, que vou mostrar ainda, tentar. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Acabou. É hora do juízo final. Acabou. Não tem mais nada para vocês. Estão condenados na eternidade. Eu sou o homem do juízo final. De Mateus 24, 14 e 15. De Hebreus 9. E virá o juízo final. É hora de julgar os mortos. Sou o primeiro morto que Deus deu vida. Ressuscitou dos mortos. Todo o evangelho pregado por Paulo, pelos apóstolos, está direcionado à ressurreição dos mortos. Porque Deus é Deus dos vivos. Ele é Deus de Abraão. Ele é Deus de Isaac. Ele é Deus de Jacó. Poder do infinito. Livro do infinito. Poder do infinito. Deus. Foram brincar de escritura? Acabou o tempo de vocês. Não tem mais nada. Rejeitaram o livro dele? Rejeitaram a Deus. Rejeitaram a verdade? Amaram a mentira. Por isso, cada demônio criou uma religião. Cada um tem uma religião. Deus não é Deus de religião. O que se restabelece agora é o tabernáculo eterno entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Marcos 14, 55, 56, 57. Atos 17. Atos 7. Este é o único lugar onde Deus habita. No teu entendimento, conhecimento pleno de quem é Deus e de quem é a criatura, para que a criatura vire filho de Deus, retorne ao jardim do Éden, coma do fruto da árvore da eternidade, como está aqui no Salmo 1, e viva eternamente. Gênesis 1, 2 e 3. Apocalipse 21, especificamente sobre a árvore da vida. Apocalipse 22. A fé de Apocalipse 22, 1. Do rio Sião, da água limpa, da mãe doutrina, da obra que Deus fez no sétimo dia. Gênesis 2, 1, 2 e 3. O Adão celestial, porque o Adão alma vivente acabou. Agora é alma vivificante, conforme ele andou na terra 40 dias. 40 dias. Por isso, quando ele apareceu aos apóstolos, os homens que andaram com ele, não o reconheceram na carne, porque ele é a imagem e semelhança de cada homem na terra, o espírito da divindade divina do Pai celestial, Jeová, o Deus todo-poderoso na guerra contra os demônios. De Êxodo 15, 3, o varão de guerra, está aqui,
como andou com os meus pais, apóstolos e profetas.